nós vamos falar aqui de um caso que está em torno desta polêmica do imposto sobre exportação, que só a Argentina faz. Só país fracassado economicamente faz, Ricardo. O Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para impedir o imposto de exportação de óleo bruto. O presidente do Instituto, Roberto Ardengue, calcula que a cobrança pode fazer com que as empresas do setor tenham um prejuízo direto de 1,2 bilhão de dólares e efeitos negativos sobre as atividades dessa indústria. Abro aspas. Esse setor é uma verdadeira locomotiva da economia nacional. Estamos falando de um setor que representa 15% do PIB industrial brasileiro e que vai investir 180 bilhões de reais nos próximos 10 anos, com a criação de 500 mil empregos qualificados. Fecho aspas. A criação desse tributo também dá margem para a tributação das vendas externas de outras commodities. Ou seja, é uma ameaça ao agronegócio, que é o setor que carrega a economia desse país nas costas. Por enquanto, todas as ações abertas para impedir a cobrança foram negadas. Em todos os casos, os juízes reconheceram a medida provisória do presidente Lula para a criação de impostos aduaneiros como legítima. Ricardo Rosso. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, meus colegas aqui da mesa. Boa tarde a você que nos acompanha. Como você mesmo já disse, Pavinato, só países fracassados têm esse imposto de importação, de exportação, no caso do petróleo bruto, que abre precedentes, e aí é muito perigoso, para a taxação de outras commodities. Essa indústria petroleira no Brasil ela é muito grande, emprega muito. E isso foi uma medida do governo federal visando tentar tapar um buraco que foi deixado pela isenção de outros impostos no governo passado. Em vez de nós termos uma política bem desenhada, porque o governo ganhou as eleições, teve tempo para entender como funcionavam as coisas e assim que assumisse, apresentar para a sociedade um plano bem desenhado de como ele poderia tratar dessas questões que foram deixadas pelo outro governo, não. Veio essa medida provisória e acabou taxando a exportação bruta de petróleo, que é ruim para nós. Já acontece em países como a Argentina, não tá sendo positivo na Argentina, e isso pode, inclusive, contaminar e trazer pontos de vista negativos para nós aqui. Deise Tchocari, essa medida é uma medida que existe aqui, na América do Sul, na Argentina. E a gente viu que a Argentina ela atingiu a maior inflação dos últimos 31 anos. E nós estamos com um problema no Brasil de inflação alta à frente, o governo querendo que os juros baixem. Como é que se explica uma medida como essa? Boa tarde, Pavinato, todo mundo aqui na mesa. No governo Dilma, o governo Dilma chegou a flertar com esse tipo de... segurou o preço da gasolina e da energia, né? Depois teve que soltar, porque não tem como segurar esses preços por muito tempo, soltou e a inflação foi a mais de 10%, né? E o Brasil acaba sempre se inspirando nesses países, ou na Venezuela, ou na Argentina. A Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, se não o maior, também tem essa mania de segurar os preços e acaba causando falta de abastecimento, a inflação alta, falta de gasolina, mesmo sendo um dos maiores exportadores de petróleo no mundo, e o Brasil parece que vai caminhando a passos largos para isso, né? No outro lado, os Estados Unidos, que não tem uma interferência tão grande do governo, a interferência do governo no petróleo ela é mínima, acaba tendo a gasolina mais barata do mundo, né? Então, entre escolher seguir um modelo dos Estados Unidos, da Venezuela ou da Argentina, o Brasil vai pelo caminho mais fácil e mais oneroso para a população, né? Felipe Monteiro, eu mencionei aqui, né, que isso não deve se sustentar no Congresso. Uma medida provisória, ela tem prazo, né? Ela começa quando ela é proposta, mas ela tem um prazo para acabar. Você acha que isso vai passar, vai ser ratificado pelo Congresso Nacional? Ou mesmo se não for, você entende isso como uma ameaça ao agro? O agro tem que se sentir ameaçado? Olha, eu não acredito que o agro pode se sentir ameaçado com essa medida provisória, porque ela foi especificamente direcionada para o setor de óleo e gás, né, de petróleo, né? Especificamente a exportação de petróleo bruto. É claro que qualquer tipo de taxação à exportação, você torna o produto nacional mais caro e menos competitivo fora, né? Então, o governo brasileiro, um governo bom,
tem que se preocupar com isso, tornar o produto do Brasil para fora muito mais competitivo para brigar por espaço pelos produtos internacionais de outros países do mundo, né? Então essa medida ela é retrógrada, sim, mas eu acho que o agro ele está amparado, né? O agro é responsável por mais de 50% do PIB no Brasil e essa medida foi direcionada especificamente para o setor de óleo e gás, né? Não vai abarcar o setor de commodity no Brasil. Eu acho que esse argumento utilizado é o argumento do setor de óleo e gás para levantar a bancada ruralista contra essa medida. Então, como argumento político, faz sentido, mas como argumento técnico não faz sentido nenhum, porque a medida provisória ela é específica para o óleo e gás. Olha, no setor de óleo e gás, Capês, a gente já tem aqui, eu vou abrir aqui para dizer para vocês, nós temos os seguintes tributos que já se recolhe ali. Eles já pagam ICMS, tá? Sim. Já pagam CID sobre os combustíveis, sim. PIS, PASEP e COFINS, pagam também o FGTS e pagam todas as outras contribuições trabalhistas que todo empresário tem que pagar. E agora, segundo o Monteiro, mais como o Felipe Monteiro 9,2%. Eu não quero nada. Mais 9,2%. E só que todos esses impostos, ô Ricardo, dá mais ou menos quanto de... Você saberia, você tem alguma estimativa? Você já parou para ver quanto é que essas empresas do setor de petróleo e gás pagam de imposto? Porque deve ser uma coisa bastante significativa. Este aqui, isoladamente, só é 1,2 bilhão de reais. 9,2. Uma pancada. Isso aqui. Porque você veja, e ela ainda pretende criar 500 mil novos empregos. E a criação de 500 mil novos empregos, você vai pagar o FGTS, o PIS/COFINS, vai pagar tudo. Tem o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, né, que não é baixo, né, que por baixo é o que 15%, eu não sei a taxa. Tem o CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Tem os royalties que eles pagam. Tem também toda a gama de impostos eventualmente aplicáveis pelo município. Se você está numa área, você tem IPTU, etc. Se você está numa grande gleba, você paga outras contribuições, ou seja, você já tem uma carga tributária alta e ainda soma 9,2, Capês. Olha, Tiago, eu vou direto ao ponto, como se diz, aqui no nosso linha de frente, sem rodeios. Eu não sei se é boa ou se é ruim. O que eu sei é que ela é inconstitucional. Medida provisória não pode instituir tributo. Em matéria tributária, não pode ser feita a legislação sem a participação do Congresso Nacional e por meio de medida provisória, porque ela tem dois requisitos. Relevância, eu não sei dizer se é relevante ou não, e urgência. Agora, como que você pode alegar urgência quando na matéria tributária o tributo obedece ao princípio da anterioridade? Ele tem que ser instituído antes do início do exercício financeiro do ano seguinte. Então, me parece que o Supremo deve aqui analisar a matéria sob o ponto de vista técnico e não dá para fazer as coisas atabalhoadamente. Quanto tempo ela dura, Capês? Elas são 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias e não pode... Como é que vai se cobrar durante 120 dias? Ela entrou em vigor imposto agora em fevereiro? A medida provisória tem vigência imediata. Tá, mas essa é a medida provisória, nós estamos falando da medida provisória... 1163. 163 1163, esse ano. exatamente. Você lembra de que mês ela é? Quando ela entrou em vigor? Aí você... É 1163. Medida provisória é 1163. Há um vício de origem absolutamente insanável. Tem que ser proposta uma lei, o Congresso Nacional tem que aprovar esta lei antes do início do exercício financeiro do ano seguinte. Esse é um princípio básico constitucional do direito tributário, que é o princípio da anterioridade. O tributo tem que estar valendo... 2 de março, é deste mês. Tem tem mais um mês e meio. Então eu diria ao Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás que tem um bom advogado constitucionalista que na tribuna do Supremo ele derruba essa medida provisória. Muito bem. Não, mas agora, Capês, só para agora contrariar para o que você está falando, no caso, trata de imposto extra-fiscal, né? Do poder executivo alimentar a alíquota, assim como com o imposto sobre importação. O que é um imposto extra-fiscal? Porque, para mim, na minha ignorância em direito tributário, vou falar que eu nunca fui fã de direito tributário. Nunca fui. Sim. Para mim, tudo que era imposto era fiscal.
O que é um imposto extrafiscal? Extrafiscal, que é de competência exclusiva da União Federal e ela pode aumentar a alíquota sem respeitar o princípio da anterioridade. Então, essa é uma questão. Vamos lá. Não poderia... O que o nosso querido Felipe Monteiro está dizendo é o seguinte: se pode haver alteração da alíquota no mesmo exercício? Pode. A alteração da alíquota pode ser feita no mesmo exercício. Viola é uma exceção permitida pela Constituição ao princípio da anterioridade. Criação de tributo, não. Bom, o tributo existe, Capês. Você quer fazer mais alguma consideração? Não, eu concordo no todo que o Capês fala, só que na premissa eu discordo dele porque o imposto existe, não está se criando um novo imposto. Imposto de exportação já existe. Se fosse criar um novo imposto por medida provisória, aí tudo bem, aí é inconstitucional. Se vai ser feita a alteração de alíquota, a alteração da alíquota pode ser feita por resolução. Bom, não por lei. Pegando no então, gancho se a medida provisória está dois, criando um imposto. O que é importante a gente saber, pessoal, é que políticas públicas equivocadas nesse segmento levam a uma Venezuela. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo, inclusive à frente da Arábia Saudita. Vai dar uma olhada no que está acontecendo na Venezuela hoje e dar uma olhada como é que está os Emirados Árabes da Arábia Saudita e toda aquela região. Ou seja, são políticas públicas equivocadas, que, ao meu ver, é o caso desse imposto.